No dia 31 de maio, faleceu o primeiro filho do comediante Whindersson Nunes com a Maria Lina. O bebê João Miguel nasceu prematuramente com 22 semanas e morreu 2 dias após o nascimento. Segundo o Ministério da Saúde, 340 mil bebês nascem prematuros anualmente no Brasil, o equivalente a 931 casos por dia ou a 6 prematuros a cada 10 minutos. Mais de 12% dos nascimentos no país acontecem antes da gestação completar 37 semanas, o dobro do índice de países europeus. Para falar com a gente sobre esse assunto, eu converso agora via Skype com o ginecologista e obstetra, Dr. Fabiano Serra. Doutor, seja bem-vindo ao Santa Receita mais uma vez. Boa tarde. Obrigado, Abi. É sempre um prazer estar com vocês aí, falar sobre esse tema que causou bastante repercussão aí nessa última semana, né? Com certeza, doutor. Acho que para a gente começar, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho o que é o bebê prematuro, quantas semanas, quando isso acontece, qual que é esse período na gestação? Abi, o bebê prematuro é todo bebê que nasce antes da 37ª semana de gestação completa. Tá? Então, bebês que têm até 36 semanas e 6 dias são considerados prematuros. E dentro da prematuridade, a gente pode dividir ainda em prematuridade extrema, que é aquele prematuro que nasce abaixo de 28 semanas de gestação, e a gente pode dividir em prematuro tardio, que seria aquele prematuro que nasce acima de 34 semanas de gestação. Ali no meio, de 28 a 34 semanas, a gente tem um bebê que está numa prematuridade moderada. Tá? Então, em geral, bebês com abaixo de 28 semanas de gestação têm um prognóstico pior. O que isso significa? Tende a ter mais complicações. Os bebês acima de 34 têm complicações menores e os bebês ali entre 28 e 34 vai depender realmente de como é que foi a evolução. E existem alguma forma da gente prevenir esse parto prematuro, doutor? Abi, sem dúvida, uma boa assistência pré-natal, tentar detectar quais são as possíveis causas de um trabalho de parto prematuro nas mulheres, né, como um todo. E hoje existe um teste que a gente faz, é uma ultrassonografia que a gente faz transvaginal entre 20 e 24 semanas de gestação, em que a gente mede o comprimento do colo uterino, para ver se esse colo está muito comprido ainda ou se ele já está encurtado. Se ele estiver encurtado, é um preditor para a gente de que essa mulher pode entrar em trabalho de parto prematuro e ter uma complicação por causa desse parto prematuro. Tá? E aí existem tratamentos e formas de conduzir a depender de cada situação. Uma vez eu vi, doutor, que quando acontece isso do colo, existe alguma forma, eu não sei se é uma agulhinha, alguma coisa que a gente faz, tipo uma indução ali no colo para que ele segure o bebê, é isso mesmo? Como que funciona? Isso, Abi. Esse é um dos diagnósticos da prematuridade. Tá? Então, mulheres que têm partos sucessivos, com uma idade gestacional cada vez menor, ou quando a gente pega, por exemplo, mulheres que têm vários partos antes de 28 semanas de gestação, essas mulheres podem ter um quadro que a gente chama de incompetência istmo-cervical, ou insuficiência istmo-cervical. Nesses casos, o que a gente pode fazer é um procedimento que a gente chama de cerclagem uterina. O que a gente faz? Com uma agulha e um fio, a gente dá pontos no colo do útero, fazendo um fechamento desse colo do útero, impedindo que ele se dilate antes da hora e que esse parto aconteça prematuramente. E, doutor, existem alguns fatores que podem causar esse parto prematuro? Existem. A incompetência istmo-cervical é uma delas, Abi, mas a gente tem outros vários fatores. Infecções maternas, então se a mulher tiver infecção urinária pode predispor ao trabalho de parto prematuro. Por exemplo, se ela tem alguma alteração no útero, as malformações uterinas, então útero bicorno, útero de Delfo, útero septado, que são malformações uterinas mesmo. Essas malformações predispõem também esse trabalho de parto prematuro. Mulheres que estão grávidas de gestações múltiplas, então os gêmeos, os trigêmeos, isso é mais frequente na nossa prática clínica, né? A gente acaba vendo esses casos acontecerem com mais frequência, mas a gente tem diversos fatores. Uma assistência pré-natal inadequada, então mulheres que eventualmente têm pré-eclâmpsia, diabetes, porque a gente pode dividir, Abi, em duas situações. 75% das prematuridades são espontâneas. As mulheres simplesmente entram em trabalho de parto, esses bebês nascem antes da hora. Mas 25% das prematuridades, elas estão relacionadas a causas maternas ou a própria causa do bebê, que a gente precisa intervir e tirar esse bebê antes da hora.
e aí seria uma prematuridade que a gente chama de prematuridade eletiva. A gente que acaba tirando esse bebê antes dele completar as 37 semanas. E aí, quais são os fatores que façam que isso aconteça, doutor, para o bebê? Por exemplo, uma pré-eclâmpsia, né? Se a mulher tem uma pré-eclâmpsia grave, a única forma da gente resolver a doença materna é tirando o bebê. Se ela tem uma diabetes, por exemplo, completamente descompensada e que já está tendo repercussões nesse bebê, a gente muitas vezes tem que resolver a gestação também e terminar antes do tempo, né? Porque a gente sempre que a gente fala de mãe e bebê, a gente tem que pesar risco-benefício para os dois. Então a gente fica tateando sempre isso durante uma assistência pré-natal e às vezes numa assistência hospitalar também, para pesar o momento mais adequado da gente resolver essa gestação nesses casos de alto risco. E quando o bebê nasce, doutor, de uma forma prematura, como é o caso que a gente falou agora, o que pode acontecer? Quais são os riscos? Existem várias complicações que podem acontecer com o bebê. A principal delas é um desconforto respiratório. Bebês muito prematuros, eles têm uma deficiência no pulmão, que é a produção de uma substância que chama surfactante. Esse surfactante é como se fosse um óleo hidratante. Pensa no pulmão como se fosse uma esponja. Essa esponja tem que estar dilatada, tem que estar cheia de ar. Se essa esponja está comprimida, espremidinha, e ela não consegue distender, esse bebê vai ter um desconforto respiratório. Então, o pulmão de um bebê prematuro é basicamente isso que acontece. Mas esse bebê está mais susceptível também à perda de calor, a infecções, a hemorragias intracranianas, a um quadro que a gente chama de enterocolite necrotizante, que é uma alteração nos intestinos do bebê. Então, a prematuridade por si só pode gerar complicações graves e muitas vezes até irreversíveis, né, Abi? Como a gente vê alguns nenéns prematuros que ficam com algumas sequelas. A gente tem uma pergunta, doutor, já vou fazer ela já para entrar nesse assunto também. Vamos colocar ela aqui na tela para a gente ver. É da Maria Regina, ela com o bebezinho aqui. Boa tarde, Abi. Tive meu bebê prematuro de 35 semanas. É verdade que os prematuros têm um calendário diferenciado de vacinação? É verdade, doutor? Oi, Maria Regina. Geralmente, Maria Regina, a gente faz um cálculo de uma idade corrigida. É o que a gente chama de idade gestacional corrigida. A gente corrige, sim, para algumas vacinações ficarem no prazo que seria a idade correta do bebê, né? Que foi um bebê que nasceu um pouquinho antes da hora. 35 semanas, que foi o caso da Maria Regina, Wabi, é um prematuro, mas não é um prematuro muito grave. Em geral, esses bebês saem super bem e vão para casa com as mães. Muitos já ficam com a mãe até de imediato, tá? Desses bebês prematuros tardios, assim. Doutora, a gente teve alguns casos também de mães que foram infectadas pela Covid e acabaram tendo um parto prematuro. Também é um dos fatores? É um dos fatores, Abi, e a gente tem visto várias gestações sendo resolvidas por conta disso. Porque você imagina, se falta oxigênio para a mãe, imagina para o bebê, né? Então, muitos bebês têm sofrido, têm passado por sofrimento fetal intraútero, né, que seria uma das complicações aí dessas mulheres que estão descompensadas, e acabam tendo que ser retirados dali, porque eles vão morrer intraútero se a gente não vai tirar, né, em algumas situações. Algumas outras situações em que a mulher está estável, hoje opta por esperar essa mulher ficar bem, para depois avaliar se há necessidade de resolução da gestação de fato. Doutor, quando o bebezinho nasce, prematuro, quais são os cuidados que ele tem que ter? Ele provavelmente não vai para casa direto, quanto tempo que ele fica no hospital, o que é feito com ele? Isso é muito variável, Abi, e tudo vai depender de como é que ele nasceu, né? Tem bebês que nascem com 35 semanas, 36, e já respiram sozinho, não tem essa doença da membrana hialina, não tem, que seria esse desconforto respiratório importante, que precisa de ajuda para respirar. Então, se esse bebê, ele nasce, ele respira sozinho, ele fica bem, ele consegue mamar, e ele tem mais de 2 quilos de peso, esse bebê, em geral, fica com a mãe, tá? Então, nem todo bebê prematuro vai para a UTI. Ele demanda alguns cuidados a mais, mas esse bebê eventualmente pode ficar com a mãe. E aí tem aqueles bebês que vão para a UTI. Alguns a gente vai ter que colocar aquela substância que eu falei, que é o surfactante. Então a gente coloca isso de forma exógena, né? A gente introduz essa substância no pulmão para que esse pulmão se expanda, para que ele comece a respirar sozinho. Mas aí os cuidados, sabe, vai depender. Será que esse neném nasceu infectado? Eu preciso fazer antibiótico. Será que ele teve uma hemorragia intracraniana? Eu preciso tratar isso. Então, a conduta é um dia de cada vez. A gente não consegue prever como é que vai ser cada bebê. Então, a cada dia ele é reavaliado e, de acordo com as complicações ou aparecimento de sinais, né, que nos chamem a atenção, a gente trata.
E, doutora, a idade também influencia? Mamães muito novas ou mamães mais velhas também podem correr esse risco ou não? Influencia sim, Abby, e a gente vê que mães adolescentes e mulheres com uma idade mais avançada, então principalmente acima dos 35, 40 anos especialmente, têm maior risco de prematuridade. Porque você tem que lembrar que elas têm mais risco também dessas doenças que a gente acabou de falar, diabetes, hipertensão, né? E o fato de ter isso pode predispor àquela prematuridade que eu chamei de eletiva, né? Aquela prematuridade que a gente tem que resolver a gestação antecipadamente. Doutora, a gente vai colocar mais uma pessoa no nosso bate-papo agora, que a gente vai conhecer a história da Natália Camila. Ela é mamãe, né? Em 2018, ela passou um grande susto na sua segunda gestação, era a segunda gestação dela. Ela deu à luz ao João Otávio, que nasceu de apenas 22 semanas e precisou ficar 147 dias na UTI e 2 dias na pediatria. Felizmente, ele teve alta e hoje está bem com a mamãe. Ela vai conversar um pouquinho com a gente para contar como foi. Seja bem-vinda, Natália. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Conte pra gente como foi vivenciar esse parto diferente da sua primeira gestação. Foi um susto, né? Porque, como o doutor colocou, antes dessa minha experiência, eu acreditava que a prematuridade, quando eles falavam em ser prematuro, era 36 semanas, né? E no caso do João, foi com 22. Então, eu nem imaginava que uma criança, né, nesse tempo gestacional pudesse sobreviver. E como foi quando ele nasceu, né? Veio essa preocupação, será que meu filho está bem? Como é que isso vai continuar? Como que foi para você vivenciar esse pós-parto? Então, na verdade, eu internei e aí o médico fez uma avaliação e falou, olha, o seu colo ele está fechado, só que você está 100% dilatada. Então, assim, a gente vai te internar, você vai fazer repouso absoluto até a data do nascimento. Se ele nascer hoje, a chance dele sobreviver é mínima. Então, vamos, né, tentar prolongar isso o máximo possível para a gente ganhar tempo. Mas da forma com que eles conversaram comigo, né, até por uma questão emocional, ele não teria chance nenhuma de sobreviver. E aí, no meu terceiro dia de internação, ele dei a luz a ele, e graças a Deus deu tudo certo. Como é ver o seu filho hoje? Ah, é uma bênção, né? Porque o João ele ficou 147 dias. Ele foi, assim, vamos dizer, um caso raro. Ele não tem praticamente nenhuma sequela. Ele fez, dentro da UTI, ele fez apenas um procedimento de fotocoagulação, porque ele ficou 60 dias entubado. E hoje, de ver ele andando, falando, brincando, é uma sensação de gratidão muito grande. Que lindo, doutor. É muito bom quando a gente vê os casos assim, não é? De que as mamães passaram por essa situação e hoje a criança está saudável e que deu tudo certo. Sem dúvida, Abby. Esse caso da Natália é um caso raríssimo, tá, Abby? É importante que a gente diga isso. Esses bebês de 22 semanas, o padrão é que a imensa maioria não sobrevive mesmo, infelizmente. E quando sobrevive, tem muitas sequelas. Então, João Otávio, sem dúvida, é um moleque de sucesso aí, né? É uma situação que realmente a gente brinca de são nossos pequenos milagres, né? Porque o João Otávio com certeza foi um pequeno milagre, claro, com a associação da medicina e com todos os fatores aí, com os pais cuidadosos que provavelmente eles são, né? Ele saiu dessa, mas na verdade não é o que acontece para a maioria das mulheres, infelizmente. Olha, muito obrigada, Natália, de você ter conversado um pouquinho com a gente e contado a sua história dessa forma tão bonita, viu? Que Deus abençoe você, que te dê muita saúde para você, para os seus filhos, para sua família, viu? Amém, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de contar, né, o milagre dele. Um beijo para você. Felicidades, Beijo, Natália. tchau, tchau. Tchau. Doutor, isso é muito importante, né? A gente sempre fala um pouquinho sobre a ciência, mas a gente também fala muito isso dos milagres, da forma da gente acreditar, como a gente já conversou na pauta anterior, né? E uma coisa que eu queria também perguntar é que às vezes as mamães ficam tensas, ficam nervosas e começam de repente a ter contrações, que não está ainda na hora, mas já vai para o hospital. Isso pode acontecer de repente o bebê, acelerar o parto do bebê por esse nervosismo ou não, doutor?
Pode sim, Abi. Hoje a gente já sabe que o estresse e mulheres que levam uma vida mais estressada, elas têm uma tendência a ter parto prematuro. E é por isso que a gente observa uma tendência ao aumento da prematuridade também, né? O nosso ritmo de vida hoje ele é bem mais estressante. Apesar da gente ter melhorado a nossa assistência médica ao longo do tempo, o que a gente observa é que as pessoas estão cada vez mais estressadas, infelizmente. Infelizmente, acho que o estresse atrapalha em tudo, né, doutor? Começa a ter as doenças mesmo, né? A própria pressão arterial, em todos os outros casos, ele sempre vai nos prejudicar. Sim, e tem outro fator, né, Abi? A gente tem que pensar que as mulheres estão cada vez mais tendo filhos mais tardiamente, né? Isso também é um outro fator que contribui aí com a prematuridade e com essa possibilidade tão ruim aí de enfrentar. Mas que felizmente também esses prematuros cada vez mais têm assistência também nos hospitais. Então, cada vez mais a gente consegue dar suporte para nenês menores, né, para bebês que nascem muito prematuros. E a gente tem tentado cada vez mais também minimizar as sequelas desses bebês. Doutor, quando acontece o caso de conseguir prever que a mamãe pode ter esse parto prematuro, qual é o momento de falar para ela assim, olha, agora você vai ter que ficar em casa de repouso até a gestação, até o final da gestação? Olha que engraçado, Abi. Se for só uma predição, né? Eu consigo predizer se o colo do útero está curto e isso pode traduzir um trabalho de parto prematuro lá na frente. Se for só isso e ela não tiver nenhuma história de perda, o repouso não muda prognóstico. Tá? Então, o que a gente faz é usar uma progesterona via vaginal para tentar segurar esse trabalho de parto prematuro. Agora, se a mulher já chega com um quadro de dilatação, se ela já tem, por exemplo, uma história de incompetência de estímulo cervical, que foi aquilo que a gente falou, de nenéns cada vez mais prematuros, né? Então, tem ali um parto com 25 semanas, depois um parto com 23 semanas, depois um parto com 21 semanas, cada vez mais reduzindo a idade gestacional dos partos, essa mulher pode demandar um pouquinho mais de repouso, né? E aí vai depender também da situação, se ela já dilatou, se não dilatou. O caso da Natália é interessante, ela fala que o colo estava fechado, mas estava dilatado. Eu imagino que seja só que o colo estivesse fininho, mas ele ainda não estivesse dilatado. Então é um quadro sugestivo até de incompetência ístimo-cervical no caso da Natália, tá? É claro que teria que ver o histórico, acho que ela estava no segundo filho aí, e ela deve ter tido um outro filho também, que a gente não sabe se foi prematuro ou se não foi, mas isso pode ter contribuído de alguma forma também. Doutor, tem mais uma perguntinha aqui, da Solange, Rio Grande do Sul. A Biane, minha filha teve insuficiência placentária. Gostaria de saber qual a causa e se na próxima gestação poderá ocorrer o mesmo. Meu neto nasceu com 36 semanas e hoje está com 2 meses. E aí, doutor? Solange, existem várias causas para insuficiência placentária. A hipertensão arterial, doenças como diabetes, principalmente mulheres que são diabéticas prévias, né? Então diabetes tipo 2, diabetes tipo 1. Isso pode fazer com que a placenta comece a dar sinais de falha antes do tempo, né? Então, isso a gente consegue detectar através de um exame que chama Doppler, hoje em dia pela ultrassonografia. Então, é uma ultrassonografia com Doppler. Então, o que sua filha fez provavelmente foi esse exame, né? E aí percebeu que a placenta não ia o sangue suficiente para o bebê. Então, é aquilo que eu falei, Abi. Alguns casos, a gente opta pelo parto antes do tempo, porque chega um ponto que o risco para o bebê intraútero é maior do que o risco externo. Nascer com 36 semanas de gestação, a probabilidade desse bebê ficar aqui fora bem é muito grande, assim como o neto dela está aí hoje com 2 meses de vida já. Né? Então, a gente realmente pesa risco-benefício dessas situações e acaba decidindo pela antecipação do parto. Ela perguntou se o risco existe ainda para o futuro, né? Se existe a possibilidade. Olha, depende da causa dessa insuficiência placentária. Existe sim uma associação, principalmente se tiver uma doença de base. Se tiver uma doença de base, a mulher pode repetir o quadro de insuficiência placentária, sim. Doutor, a gente sempre fala muito dos exames, né, da ida ao ginecologista, e isso é muito importante, principalmente se planeja ter um bebê. O senhor falou mesmo que um dos fatores é a própria infecção, né? Então é bom a gente sempre estar fazendo todos os exames, verificar certinho, se está disposto ou querendo planejar ter um bebê, para cuidar de tudo isso antes, para a gente não ter esses problemas futuros. É isso, Abi. Se nem com a assistência pré-natal mais adequada do mundo a gente consegue ter 100% de sucesso, né, em tudo que a gente quer. Porque eventualmente a gente vai ter um prematuro, eventualmente a gente vai ter uma perda, um abortamento, vai ter uma perda tardia, porque fazendo o pré-natal perfeito a gente já corre esse risco. Imagina não fazendo esse pré-natal perfeito, né? Então a gente tem que correr atrás da boa assistência médica para tentar minimizar essas possibilidades aí.
Doutor, muito obrigada, viu? Por hoje, por esclarecer pra gente todas essas dúvidas, para falar um pouquinho com as mamães. E acho que é bem isso, né? Se a mamãe tá gravidinha aí, para ela tentar relaxar, aproveitar melhor esse momento, porque qualquer coisa pode prejudicar, né? Um estresse a mais, ou não cuidar, por exemplo, de uma diabetes. Então, pra gente tentar sempre se cuidar bastante, isso é importante. É isso. E o que eu queria deixar de recado para todas as mulheres que estão assistindo, que eventualmente pensam em engravidar, eu sei que muitas têm medo da prematuridade. O que eu posso dizer para vocês é: cuidem-se, cuidem da gestação, dediquem tempo para aprender sobre a gestação também e sobre todo esse processo que vocês vão passar, porque se vocês fizerem a parte de vocês, a chance de ter um sucesso é muito maior. E se eventualmente você que está assistindo teve bebês prematuros, teve prematuros que perdeu, não desista, faça uma assistência médica adequada, que a probabilidade de dar certo é grande. Doutor, um beijo. Bom trabalho, boa semana, viu? Beijo, obrigado. Tchau, obrigado, Santa Receita. Beijo. E você aproveita, segue o doutor aqui, ó, no YouTube, Dr. Fabiano Serra, tudo junto, Dr. Fabiano Serra. Tem também o site que é drfabianoserra.com.br, no YouTube também, Dr. Fabiano Elisei Serra, que o doutor sempre esclarece todas as nossas dúvidas. Beijo. Muito bom. Minha gente, a gente tem que se cuidar, né? Cuidar muito. Ainda mais quando pensa em ter um bebê, para que a gente cuide da saúde do nosso bebê também, não é? Mas, ó, vai com calma. Você viu que bonita a história da Natália? Legal, não é? Faz a gente repensar sempre em tudo. Então, siga firme na sua caminhada. Não esquece não do desafio que eu falei hoje, viu?